Boa noite, pessoal. Nós somos o INASP, o Instituto Assis Passos. Eu sou a professora Isabela Pierce, sou professora da área de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. O promotor Fernando Barreto já está entrando, já fiz aqui o convite para ele. Nós estamos só aguardando fazer a conexão. Enquanto isso, eu gostaria de apresentar o Instituto Assis Passos para vocês. Nós somos um instituto que tem como missão promover ciência voltada para o desenvolvimento, os diversos campos de desenvolvimento da sociedade. Entre eles, o campo do direito, da inovação, da tecnologia, também cursos de extensão em áreas técnicas. Nós vamos oferecer cursos online e presenciais. Fiquem de olho no nosso Instagram, porque todos os cursos serão divulgados por lá. E também, se vocês quiserem conferir o nosso site, www.institutoassispassos.com.br, ok? Nós já temos um time de professores formados, além de outros professores que a cada curso virão fazer parte do time. Nossos professores são mestres e doutores. Alguns professores que vão fazer parte de cursos específicos podem também ter outros graus de titulação. Deixa eu ver só aqui se o promotor Fernando Barreto já está. Só um segundo. Ok? Acho que ele já está entrando aqui. Segundinho. Nós estamos aqui esperando a tecnologia ajudar. O promotor Fernando Barreto já está online, já estava aqui online desde umas 18h30. A gente estava só esperando entrar às 19 horas para entrar ao vivo com vocês. Aqui o FF Barros está dizendo que está travando muito. Ok? Produção, peço para darem uma olhadinha aqui. Ok? A gente está tendo um pouquinho de problema técnico. Só um segundo. Acho que agora vai. Boa noite, promotor Fernando Barreto. Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu pergunto aqui ao nosso público se está todo mundo escutando a gente bem. Podem fazer um ok assim com a mãozinha, se estiver todo mundo escutando bem. Alguém do público, por favor, faz assim. Dá um ok pra gente. Dá um ok pra gente, se estão escutando. Muito bem, ok. Bom, então, novamente, boa noite. Doutor Fernando Barreto, eu já estava aqui fazendo umas apresentações do nosso Instituto Assis Passos. Novamente, para quem entrou agora, eu sou a professora Isabela, sou professora na área de Direito Ambiental. E nós estamos hoje aqui com o promotor de Justiça, Fernando Barreto, que é responsável pela área de meio ambiente do Ministério Público do Estado do Maranhão. O promotor Fernando Barreto tem, em toda a sua vida profissional, se dedicado muito ao tema de gestão de risco, saneamento e outros temas relacionados à área ambiental. E como nós estamos vivendo esse cenário de pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo, é imprescindível que nós pensemos nos impactos ambientais que esse cenário de pandemia está causando e pode vir a causar também no futuro, que outros tipos de impactos pode vir a causar, incluindo no setor de saneamento. Aqui no Brasil, o setor de saneamento compreende 4 vertentes, segundo a Política Nacional de Saneamento Básico, que é água, abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, gestão adequada dos resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Para a nossa live aqui, a gente vai se concentrar em alguns desses aspectos, não dá para falar sobre tudo, a gente vai se concentrar naqueles aspectos que mais têm relação com o Covid, tá ok? Eu vou passar a palavra para o doutor Fernando Barreto, para ele próprio dar uma saudação inicial para vocês. Doutor, a palavra é sua. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estão ouvindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar tendo hoje essa chance de fazer essa live com o Instituto Assis Passos e assim compartilhar as impressões que a gente tem sobre essa situação
que é muito inusitada para as pessoas, é uma situação muito diferente, muito incomum, ou seja, a pandemia, o isolamento social, o lockdown, toda essa situação, ela para a sociedade brasileira é algo muito novo, né? Algo muito de pouco conhecimento, de pouca experiência. E a percepção ambiental das pessoas é muito afetada por isso. Eu queria realmente agradecer, Isabela. Você já me apresentou o suficiente, ou seja, eu sou promotor de Justiça de Meio Ambiente de São Luís, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, da qual fui presidente 4 anos, fundador. E assim a gente tem uma experiência de observar, né, como é que a sociedade brasileira reage a essas situações. Vamos lá, né? Bom, então vamos lá. A gente fez um roteirozinho para a live, pessoal. Nós vamos falar sobre percepção e gestão de risco, como é que isso se relaciona com o saneamento e como é que tudo isso está relacionado à epidemia do Covid, tá ok? Eu vou passar a palavra para o doutor Fernando Barreto, mas antes de tudo, eu quero só fazer um panorama geral sobre a relação da epidemia do Covid com o meio ambiente, de uma forma geral, e aí ele fala mais especificamente desses tópicos que eu mencionei. Todos vocês já devem ter tido notícias, né, que a epidemia do Covid iniciou na China. Todos os registros estão indicando que veio de animais, especificamente de morcego, que foi comercializado em mercados de animais silvestres, ok? Então, isso nos leva a observar que esse é mais um caso de uma epidemia que advém de a exploração, digamos, de forma inadequada do homem dos recursos ambientais, nesse caso da venda de animais silvestres, ok? Depois, nós podemos também, por outro lado, observar alguns impactos inusitados das medidas de isolamento, impactos ambientais inusitados, incluindo impactos que a gente considera positivo, porém são temporários. As medidas de isolamento têm feito as pessoas se resguardarem em casa, e então a gente vê aí muitos animais correndo solto nas cidades. A gente tem visto lá na Austrália os cangurus em Sydney, a gente tem visto em Veneza os golfinhos nadando nos canais de Veneza novamente. Então a gente observa que o homem entrou de volta dentro das suas casas e aí os animais puderam ter mais espaço. Mas isso, claro, é um impacto positivo temporário, né? A gente não sabe se isso vai continuar quando a gente voltar a ocupar os espaços urbanos como a gente ocupava anteriormente. É claro também que a gente prevê mudanças no comportamento das pessoas no mundo pós-pandemia. Talvez essas mudanças no comportamento das pessoas venham a trazer mudanças em como a gente se relaciona com o ambiente. Novos padrões de consumo, por exemplo, novas formas de nós nos locomovermos. Vamos nos locomover menos, talvez, porque vamos ficar mais em casas com atividades virtuais. Então, tudo isso vai ter reflexos no meio ambiente. Bom, mas o tema da nossa live é saneamento. E agora, nesse ponto, eu passo a palavra para o doutor Barreto. O senhor, doutor. Obrigado, Isabela. Isabela, eu queria pegar primeiro esse gancho do que você falou da percepção, né? Ou seja, a percepção ambiental é o fenômeno pandemia. Talvez a sociedade esteja estarrecida, por exemplo, com a dificuldade que se tem de manter as pessoas em casa, né? A resistência que as pessoas têm. E é importante a gente entender essa concepção de percepção ambiental do problema, como o direito se comporta nisso e o que o saneamento entra, qual é a relação que ele tem de causa e efeito com a pandemia. Eu queria lembrar para a gente que a nossa noção de calamidade, ou seja, de acidentes, ela é muito atrelada a inundações, desabamentos, ou seja, a fenômenos naturais que são visíveis, que são palpáveis, perceptíveis de uma maneira mais fácil. Ou seja, eu tenho certeza que ninguém, se nós tivéssemos tendo uma sucessão de tempestades, ninguém abriria a porta e sairia, né? Porque teria certeza que poderia. Mas nós temos uma tempestade que é a presença de um vírus invisível, obviamente, mas nós achamos que não tem risco. O cidadão comum acha que não tem risco. E aí começa o problema da percepção, e dessa percepção ele não observa quais são suas vulnerabilidades. Sociedades mais acostumadas com terremotos, com desastres naturais, ou seja, elas têm mais facilidade de perceber isso. Então, a primeira diferença que a gente tem que pensar é por que a população europeia conseguiu ter uma reação mais ordeira com relação
as medidas e a brasileira não? Porque a brasileira não é muito associada a isso. Eu fui atrás de uns dados e encontrei, por exemplo, que isso está na cabeça das pessoas e isso é importante a gente enfrentar. Entre 94 e 2003, ou seja, fui buscar dados mais antigos, as epidemias no conjunto de desastres naturais, no mundo inteiro, elas responderam por 15% dos desastres naturais. Ou seja, em 9 anos, no final do século passado, epidemias eram 15% para todo o mundo. 66% eram inundações e tempestades. Então, óbvio que a sociedade olha para uma inundação, para uma tempestade, com maior frequência do que ela percebe uma epidemia. E outro detalhe, as mortes causadas por esses desastres naturais entre 94 e 2003, as epidemias responderam por apenas 1% na América. Ou seja, no continente americano, de todos os desastres naturais, a morte foi relacionada a 1% de todos os desastres. Muito diferente do que aconteceu no continente africano, em que esses desastres naturais aconteceram, mas as mortes estão vinculadas a 77% delas em epidemias. Ou seja, isso faz com que uma sociedade olhe diferente. Então, a sociedade africana olha diferente hoje para a Covid-19, porque no século passado ela teve 76% de suas mortes vinculadas a isso, e a americana só 1%. Isso deveria ser uma coisa que deve levar em conta. Então, a gente tem que entender, primeiramente, que nós temos uma concepção de risco muito limitada. Ou seja, risco para nós, a nossa percepção ambiental do risco, ela é limitada. Ela é limitada a essa visão do natural, ou seja, do palpável, do que está na minha porta e eu estou vendo, e muito aquela situação do desastre. Aí vem um problema, isso está na própria legislação. Se você for na Lei 12.608 de 2012, que é que regulamenta o sistema de defesa civil, o seu regulamento, quando fala de desastre, ele até cabe à pandemia. Ele fala, resultado de eventos adversos, naturais ou provocados, ou seja, antropogênicos, com danos materiais, sociais, econômicos. Graves danos, ou seja, alguma coisa que é muito grave. Acontece que quando você vai observar os instrumentos, eles não estão voltados para uma situação de pandemia. Então, nós estamos aprendendo com o carro andando. Sim. E aí eu pego o gancho do que você disse. Eu acho que a primeira coisa é entendermos isso. Nós temos que mudar nossa percepção do problema. Para podermos entender o seguinte, nós estamos enfrentando esse problema num contexto de mudanças climáticas, que foi o que você abordou muito bem. Ou seja, nós estamos no conceito de era do antropoceno. E de antropoceno nós falamos há mais de uma década. Ou seja, você tem uma mudança climática, essa mudança climática está relacionada à nossa intervenção com a natureza, e essa intervenção com a natureza vai nos causar uma série de outros efeitos. Por que isso é importante? Porque nós temos que entender que desastres naturais não é somente o Krakatoa explodindo no mar. Não, desastres naturais têm causas antropogênicas também. Então, como você diz, a origem começa com um morcego que foi vendido, as pessoas consumiram, o vírus chegou. Isso é uma causa antropogênica. Então, o desastre natural com causa dupla. Ou seja, se de um lado ele é natural, porque ele está relacionado à natureza, de outro ele também é antropogênico. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em conta. O segundo, já falando da concepção, já mudar essa concepção de risco, ou seja, nos leva a assimilar que a pandemia não é um problema de saúde, apenas da saúde. Não é apenas um problema de falta de leitos. A pandemia deve ser observada como um problema que tem efeitos econômicos, sociais, ambientais e que ele precisa ter uma abordagem mais ampla. E essa abordagem depende muito do cidadão, muito das pessoas. E aí você começa a olhar para o sistema pós-pandemia. Como ela é um desastre natural biológico, vamos lá, biológico, antropogênico, mais biológico, ou seja, causa graves danos sociais, a primeira característica de uma pandemia, de um desastre natural, é ele exacerbar as nossas vulnerabilidades. Ou seja, o desastre natural... Históricos, né? É um fator histórico, ou seja, quanto mais... Exacerba que já historicamente não estava andando bem. Exatamente. Aí que nós vamos chegar no gancho lá do saneamento. Porque o que acontece? Quando você está diante de uma situação de desastre natural e você reconhece que a pandemia é um desastre natural, tem que lembrar que ela vai ser mais forte, ou seja, ele vai ser mais grave quanto mais ele conseguir chegar nas vulnerabilidades
de toda a sociedade, não só de quem está no hospital. Sim. Então, isso é importante para que a gente entenda que a abordagem que nós temos que ter a respeito da pandemia hoje, a abordagem jurídica, ela não pode ser essa visão de que esse é um assunto que está no hospital. Esse é um assunto da saúde, esse é um assunto de todos nós, entendeu? Porque o que acontece? Ele impacta o SUS, isso já nos deu visibilidade, mas ele levou uma série de outras consequências. Então, por que ele chegou? Em cima das nossas vulnerabilidades. Ou seja, quanto mais vulnerável é que a gente fica. E aí a gente entra na questão do saneamento e da água. Ou seja, num primeiro momento, basta você lembrar do seguinte, a principal medida para conter o avanço é a higiene. Acontece que 35 milhões de brasileiros não têm água. Não tem estrutura de água. Quando falam de água, não tem a estrutura de água. No Nordeste, estima-se que 25% da população não tem acesso à estrutura de abastecimento de água. E mais de 70% não tem coleta de esgoto. Mais de 600 milhões de pessoas no mundo não têm banheiro. Isso é algo... Incluindo pessoas aqui no estado do Maranhão, que historicamente não é um estado com essa realidade, principalmente no interior, pessoas sem banheiro. Exatamente, ou seja, nesses mais de 600 milhões de pessoas que no mundo inteiro fazem suas necessidades, buscam sua higiene fora de casa, ou seja, em estruturas absolutamente eles não têm banheiro. Nós estamos inseridos, todo mundo está, nós estamos inseridos. Essa é uma vulnerabilidade. Ou seja, essa pandemia pode ser mais forte na medida em que ela ataca essa vulnerabilidade da gente. Qual é? Lave sua mão. Onde? Com que água? De que qualidade? Ou quando tem banheiro, também em muitas capitais brasileiras, existe aquele abastecimento de água que não é ininterrupto, ao contrário. Às vezes falta água por 20 horas, por mais de 24 horas. Em algumas capitais já chega-se, alguns bairros específicos, falta água por 60 horas. Teve uma estatística que saiu recentemente sobre isso, em uma das capitais do Nordeste. Então, às vezes até tem a torneira, mas não tem água na torneira naquele dia. Exatamente. Ou seja, como é que a gente trabalha essa vulnerabilidade agora? Você bem lembrou. Como é que a gente trabalha essa vulnerabilidade para o futuro? Ou seja, essa vulnerabilidade ela é um fator que nos preocupa. Por quê? Porque você pode aumentar, fazer o trabalho hercúleo, magnânimo, que está sendo feito no estado do Maranhão e outros estados, de aumentar o número de leitos. Ou seja, é um trabalho humanitário sem precedentes. Mas isso não resolve se nós não atacarmos as vulnerabilidades hoje para amanhã. Ou seja, enfrentar esse problema. E aí vem, como é que isso vai se comportar daqui para frente no futuro? Vamos dar um exemplo. Em Paraisópolis, a Sabesp entregou 4 mil caixas d'água. Porque é aquela realidade que você falou. A água chega. Mas chega de 2 em 2 dias. No terceiro dia não tem água. Então, você encontra um paliativo, né, colocar uma caixa d'água, mas e se não tiver água nenhuma? Ou seja, a precariedade ela é muito séria. E aí o que acontece? Qual é o papel do direito? Aí vamos voltar para o direito. Nos desastres naturais e sua aproximação com o direito ambiental. Em que medida o saneamento, ou seja, a nossa grande missão de alcançar a universalização do saneamento, ela vai em que momento? Como a gente vai encaixar isso? Porque, para nós, é claro, né? A falta de água, a falta de esgoto tratado, o lixo que não é coletado, acabou de passar um comentário importante, o lixo também tem seu fator, é um fator até mais econômico. Vamos falar adiante sobre a questão dos catadores, ou seja, da logística reversa, completamente prejudicada. Completamente prejudicada. Por quê? Porque você teve que romper o quê? O encadeamento com as pessoas. O contato com as pessoas. Se você tirou contato com as pessoas, não tem como você ter coleta de porta em porta. Se torna algo perigoso, se torna algo arriscado. Por quê? Porque aí vem aquela fragilidade econômica. É outra vulnerabilidade. Os próprios problemas econômicos vêm de vulnerabilidades que nós temos no campo econômico. Que nessas horas, eles se apresentam como mais fortes. Então, o que acontece? Qual o papel do direito nessas horas? A doutrina aponta ao direito dos desastres, na relação entre desastres, ou seja,
aqueles que a gente conhece, os naturais, e que a pandemia se inclui, e o direito ambiental, ela enxerga o seguinte papel dele. Primeiro, o papel do direito é manter a sua operacionalidade, ou seja, o direito tem que acontecer. Então, as relações comerciais, as relações financeiras, os processos, as coisas precisam funcionar. Para a sociedade ter essa ideia de que existem normas que funcionavam antes e elas continuam funcionando. Ou seja, nós precisamos que a sociedade tenha a exata noção de que essa é uma situação excepcional, mas não desapareceram as outras obrigações, as obrigações contratuais, a responsabilidade em pagar suas dívidas, a responsabilidade em suas relações de trabalho. Esse é o primeiro ponto. O segundo é impedir a desordem social. É outro papel importante do direito na hora das situações de desastre. Ou seja, você tem que impedir a desordem social. É necessário ter realmente pulso firme para dizer não pode sair. E evitar as situações de conflito que podem acontecer nessa hora. Saques, ataques, aglomerações indevidas. Depois, estabilizar e acomodar as vítimas. Isso está sendo feito. Ou seja, os hospitais de campanha estão aí, o aumento dos leitos estão aí, os respiradores chegando. Muito bom, estabilizou. Mas aí entra um ponto. Reduzir a vulnerabilidade futura. Esse é o papel do direito. Então, quando a gente reconhece que o saneamento é uma vulnerabilidade, fazendo recorte para nossa conversa, sim, e que o papel do direito é reduzir essa vulnerabilidade no futuro, a gente se pergunta como? Né? Como? Como é que nós vamos, então, trabalhar com isso? Aí nós vamos nos aproximar, Isabela, do que você conhece bem, que são os princípios da precaução e da prevenção. Sim. Ou seja, são dois princípios diferentes, né? Geralmente as pessoas confundem um com o outro, falam como se fosse a mesma coisa, mas são dois princípios diferentes. Exatamente. A precaução, não é que a precaução entra para reduzir a vulnerabilidade futura. Ela entra naquilo que você abordou no começo. Ou seja, na dúvida, intervenha menos na natureza. Você vai intervir menos, ou seja, aproxime-se menos. Você lembrou, por exemplo... Doutor, existe um estudo que diz que nós temos milhares de patógenos, né, de potenciais vírus maléficos ao ser humano, ainda nos animais que não foram transmitidos ainda para o ser humano e que conforme a gente vai avançando no habitat desses animais ou vai trazendo esses animais para as feiras, ok? As feiras de venda de animais, a gente está correndo um sério risco de trazer esses patógenos para o ser humano. Então, existe aí milhares ainda de patógenos, digamos, soltos na natureza e é questão de tempo, se a gente não trabalhar isso, é questão de tempo até a próxima pandemia vir. Exatamente, Isabela. Muito bem colocado por você. Bastante lembrar da história do Ebola. Como é que o Ebola foi aparecido? Poucos anos atrás, o Ebola. O Ebola foi isso. Aproximação muito intensa, sem avaliar as condições. O que que trouxe? Trouxe um vírus que ainda bem que ele não teve o impacto que o Covid teve. Porque o Ebola é muito mais agressivo. É muito mais, taxa de mortalidade de 60% ou mais. A questão é que o coronavírus ele tem uma disseminação mais rápida, muito mais veloz do que o Ebola, né? Por isso, é pandemia mundial. O Ebola, lembro que quando eu li sobre o Ebola ele causa hemorragias internas nas pessoas. Rapidamente, ele cola na parede das veias das pessoas e causa hemorragia. Por isso que ele mata tão rápido. Né? Mas ainda bem que o Ebola não teve. Mas como você disse muito bem, então a primeira concepção é a da precaução. Ou seja, evitar o avanço, evitar o desmatamento desnecessário. Ou seja, melhor aproveitar. Nós precisamos de solos para a agricultura, sim. Ninguém tem dúvida disso. Mas nós temos muitos solos ociosos, solos que precisam de recuperação em toda a agricultura brasileira. Por que não investir muito mais na recuperação dos solos? Há uma faculdade, há um campus da Unesp, se eu não me engano, não é o de Rio Claro, é de um dos campos da Unesp de São Paulo, que tem um trabalho só sobre recuperação de solos. Esse é um exemplo. O segundo, você falou, o acesso, o contato com os animais silvestres. É necessário mudar essa concepção. O animal silvestre deixa o animal silvestre na natureza. Você quer um animal, pega um animal doméstico. Ou seja, comece a mudar um pouco. São concepções de precaução. E aí vem também a questão onde entra a questão do saneamento, precaução e prevenção e o planejamento urbano.
Ou seja, nós temos um avanço dos espaços de urbanização, dos limites urbanos das cidades, com cidades cheias de vazios urbanos, cheias de imóveis sem ocupação. Quando nós fazemos um avanço sem ter o saneamento básico implantado. Ou seja, nós queremos avançar sobre áreas novas, tendo áreas ociosas, isso tanto no aspecto rural quanto no aspecto urbano, e ao mesmo tempo nós não nos preocupamos em considerar o quê? Aquele avanço sobre uma nova fronteira urbana acontece num local sem infraestrutura de saneamento. Nós estamos só aumentando o problema. E muitas vezes deixando para trás um vazio urbano num local que está estruturado e que, se ali estivesse, nós teríamos acesso à água e esgoto. Ou seja, isso passa por uma concepção, uma mescla do que é a prevenção, porque se conhece a solução. A precaução foi antes, né? Mas a prevenção, porque você sabe qual é a solução para evitar o impacto, e, ao mesmo tempo, a organização da cidade. Uma coisa, Isabela, que eu pego o gancho que você falou também, esses fenômenos chamaram muita atenção das pessoas, esses impactos positivos, né? Melhoria da qualidade do ar, peixes aparecendo, sardinhas que apareceram no litoral de Pernambuco. Isso mostra uma coisa que precisa também, uma concepção precisa ser modificada. A cidade não se separa da natureza. Não dá para pensar num desenho da cidade onde a natureza não está presente. A nossa relação, a relação do ser humano com a natureza é através da cidade. E nossos riscos são maiores na cidade. Nós temos que pensar o seguinte, Isabela, o que está fechado, vamos pensar, todos nós estamos aqui nessas 40 e tantas pessoas que estão na live, o que é que está, qual é o ponto da economia que está parado hoje? Serviços, comércio, atividades urbanas. O impacto maior é na área urbana. A área rural está parada? Não está. O agronegócio funciona. A pecuária funciona. Vão ter suas safras, ainda bem. O que isso nos mostra? Qual é a lição que a gente tem que tirar daí? É que o que nós fazemos na cidade impacta a natureza e vice-versa. E nós estamos no centro dos efeitos. A maioria da população do Brasil hoje é urbana no mundo, não só no Brasil, mas no mundo hoje é urbana, né? Totalmente urbana. Se você pensar... E aí vem a explicação do saneamento. Você vai acabar fazendo o gancho. Por que nós temos um problema de saneamento sério? Ou seja, grave? E como é que a gente enfrenta essa vulnerabilidade para o futuro? Ora, a população urbana, a população brasileira até os anos 60, ela era notadamente muito mais rural do que urbana. O Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, tem um trabalho só sobre isso. Nos anos 70, nós começamos a ocupar. E a população começa a crescer e você chega a um quadro em que 20%, 15%, o Maranhão um pouco menos, mas 80% é urbano. Só que sem planejamento, né? Sem você definir onde as pessoas iriam se instalar. O que aconteceu então? Aconteceu o inevitável. Você teve casas sem água e esgoto. Você tem casas sem acessibilidade, sem mobilidade. A consequência que você vai ter, qual é? É essa vulnerabilidade. Ou seja, o planejamento, ele precisa ser encarado como uma forma também de estancar as vulnerabilidades, enfrentar as vulnerabilidades. Isabela? Então, eu acho assim que a grande lição é o saneamento tem que ser a prioridade. Sim. Entendeu? Não dá mais para a gente postergar a solução desse problema, né, doutor? Esperando a próxima pandemia. Não. Já é tempo que esse problema ronda a lista de piores problemas do Brasil, os problemas mais graves do Brasil, se a gente dá uma adequada solução para o mesmo. E eu acredito que toda essa crise do coronavírus, ela poderia servir, né? Eu espero que ela sirva. A gente está ainda com dificuldade disso, mas ela poderia servir para a gente lançar foco, para a gente olhar com maior foco para aqueles problemas históricos com a falta de saneamento e solucioná-los de vez, né? Para a gente dizer, olha, isso daqui ficou muito tempo sem solução e agora tem que ser solucionado. Inclusive buscando medidas urgentes para enquanto ainda está durando a epidemia. E depois medidas, medidas mesmo de longo prazo, construir sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto demora tempo, ok? Mas pensar em medidas emergenciais para esses meses de pandemia e medidas que vão ser feitas ao longo dos próximos meses e anos, né?
E, doutor, eu não sei se o senhor já terminou de falar sobre os aspectos, a relação do saneamento com medidas de prevenção, porque eu queria já fazer uma pergunta no lado, digamos, oposto, que seria a falta de saneamento como fonte de contaminação pelo Covid. Isso. Né? Então, até agora, a gente falou de como a falta de saneamento impede a prevenção, é um fator que impede as pessoas de lavar as mãos se elas não têm água, ok? Para além desse problema, a gente pode pensar também na falta de saneamento como uma fonte de contaminação. Então, se a gente, por exemplo, um inadequado manuseio de resíduos, né? Resíduos que podem estar contaminados. Alguns estudos têm mostrado que o Covid sobrevive em superfícies por horas, né? Alguns estudos, se eu não me engano, da Itália mostram, ou de outro país, mostram que ele sobrevive no plástico por até 72 horas. Então, um resíduo plástico que é manuseado de forma inadequada pode transmitir para a pessoa que está manuseando aquilo o Covid. A gente poderia também, doutor, isso é algo que eu queria perguntar para o senhor, se existe alguma, como é que eu posso dizer, algum receio de contaminação do lençol freático, não é? Eu queria que você falasse sobre isso, seja por resíduos contaminados, resíduos que foram dispostos de forma inadequada nesse cenário de pandemia, ou, infelizmente, por sepultamentos inadequados, ok? E aí isso vai gerar não apenas uma contaminação por Covid, para quem está próximo ali, mas também danos futuros, pode gerar danos futuros no lençol freático, o necrochorume. Então, eu queria que o senhor comentasse se isso é um receio e de que forma que isso pode ser tratado. Muito bom, Isabela. É exatamente o ponto que a gente agora começa a avançar. Nós já entendemos que a falta de saneamento é uma vulnerabilidade. Uhum. A vulnerabilidade é um fator que nos expõe ao efeito mais lesivo das pandemias, dos desastres naturais, e, por consequência, a gente sabe que tem esse grande déficit, eu vou repetir o que eu falei ainda agora, uma sociedade mundial que tem mais de 600 milhões de pessoas sem banheiro, tem uma vulnerabilidade muito séria para muita coisa. Uma sociedade que tem 25% da sociedade no Nordeste que não tem nem a estrutura de água, é grave. Sim. Mas é como você disse muito bem, começa a criar um sistema de efeito de vasos comunicantes. Ou seja, se de um lado nos deixa fragilizados, de outro passa a ser um setor de contaminação. Aí entra a questão que eu vou começar pelo banheiro. Ou seja, nós precisamos enfrentar essa questão do banheiro porque é uma questão de saúde, uma questão de meio ambiente, uma questão humanitária. Imagina uma família que mora num espaço de 50 metros quadrados e não tem nem banheiro para esses 50 metros quadrados. Família de 6, 7 pessoas. Como é que você vai trabalhar e evitar... Fatalmente você vai contaminar a família toda. Entendeu? Porque eles não têm condições de ter esses pontos. Esse é o primeiro ponto, ou seja, você inverte a coisa. O segundo é a questão da água. A água também, ela passa a ser... Se você tem uma situação de água não tratada, ela é um risco. A maior parte das doenças que nós temos no Brasil, muitas vezes estão vinculadas à falta de tratamento da água. Então, não há um estudo relacionando exatamente o Covid ou a sua contaminação pela água. Esse estudo ainda não existe. O que se tem, que eu já tive acesso, são estudos que provam que ele permanece nos esgotos por um longo tempo, mas não tem nenhuma associação de contaminação pelo esgoto. E se ele permanece no esgoto, ele pode permanecer na água também, como ele permanece no plástico, como se diz, 72 horas. O problema maior é que é um vírus. Como o vírus ele tem mutações. Ou seja, ele vai apresentando várias... Até porque a família Covid-19, o coronavírus já é conhecido nos anos 50. Né? Então, esse é mais um coronavírus. É mais uma mutação. Ele é conhecido, a família, desde os anos 50. Então, o que acontece? Passa a ser o segundo lado. Ou seja, é necessário enfrentar bem a questão do saneamento, porque se de um lado a falta dele nos vulnerabiliza, nos deixa vulneráveis, ela passa também a ser um condutor. E aí você passa a ter as outras consequências. Como você falou, contaminação de lençol freático, você tocou na questão dos cemitérios. Essa é uma das grandes preocupações que nós temos. O aumento, a sobrecarga no sistema de cemitérios no Brasil hoje, já pode nos trazer um dano ambiental futuro sério. Ou seja, primeiro, como nós já vimos na televisão, nós estamos vendo vários enterros, vários sepultamentos coletivos
em valas comuns. Quando o que é aconselhável é que você já não faça mais a vala comum, que você faça a gaveta. Que o necrochorume não tenha contato com o solo, ou seja, por causa da permeabilidade. Imagina isso em solos altamente permeáveis. Exemplo do Maranhão. Maranhão tem solos muito permeáveis. A professora Edileia entrou ainda agora, me corrija se eu estiver errado. Mas você tem um grande problema. Qual é? Gerenciar todo esse risco. Então, para hoje, a gente precisa ter um gerenciamento. Na parte dos cemitérios, eu até tranquilizo, porque o trabalho que a Prefeitura de São Luís está fazendo de controle sobre a sobrecarga nos cemitérios é excelente. Se antecipou, está calculando, está avaliando, ou seja, há um controle. Mas nem todos os municípios têm isso. Então, para imediato, a gente tem que pensar em quê? Em formas de abastecer a população com água de qualidade, ou seja, doar cesta básica é bom, mas era bom doar também água. Era bom também levar instrumentos de higiene para as pessoas. Muito álcool gel, mais importante é sabonete do que álcool Doutor, gel. eu queria pegar essa sua frase e destacar ela, eu vou repetir. Seria bom também doar água. Que deveria estar no cartaz. Doar água, doe água. Doe água, porque imagina a pessoa que está em casa e não tem água. Entendeu? Imagina como é que vai ficar o risco de contaminação muito mais. Isso é uma medida emergente. Agora, acho que no pós-coronavírus o nosso dever é aquilo que a gente falou que é o papel do direito de toda a sociedade. Qual é? Avançar no sentido de eliminar a vulnerabilidade futura. Aprender com o que aconteceu. Como evitar a vulnerabilidade futura? Primeiro, enfrentando a questão dos vazios urbanos e da irregularidade urbanística em todas as cidades, inclusive em São Luís. Sim. Muros e calçadas. Ou seja, a regularização urbanística ela é para ontem. Porque ela é o caminho. E a regularização urbanística está diretamente ligada com o saneamento. Isso que é incrível, né? Às vezes a gente não faz a relação, está diretamente ligada. Exatamente. Elas são vasos comunicantes também. Ou seja, se eu não tenho uma regularidade urbanística, não adianta pensar que o cano d'água vai chegar, porque ele não vai chegar. Se você não abriu a rua... Eu vou te contar uma coisa que eu soube por amigos de outros estados, que uma ONG inglesa quis fazer uma doação logo no começo para ajudar a levar água para algumas cidades do Brasil. E um amigo que é consultor disse, olha, procurei lá em São Paulo vários lugares, classe D e E, e onde ele procurou, as pessoas disseram, olha, até que a gente queria o carro-pipa, mas ele não passa. Não passa na rua. Não passa, não consegue entrar. A rua é muito estreita, o carro-pipa não entra. Ou seja, havia quem colocasse a água, fosse de carro-pipa, mas acontece que o carro-pipa não passa porque a rua é muito estreita. Ora, isso nos leva a ver o quê? Que você acabou de falar. Se a gente não fizer a regularização urbanística e a regulação sanitária não consegue vir. Então, é para ontem. Ou seja, acabou com o coronavírus. Qual é a prioridade? Regulação urbanística, regulação sanitária. Vamos buscar quais são os meios. Sim. Vamos compreender quais são os serviços que funcionam hoje. Abastecimento de água que não é feito pela concessionária, que é feito por carro-pipa. Vamos tentar regular isto e compreender como isso funciona. Imagina agora, se de repente o pessoal que trabalha com carro-pipa não puder mais abastecer muitos condomínios, como é que vai ter água? Nós estamos falando de classe A, não estamos falando da classe D e E. Ou seja, o assunto é muito mais grave. Outro ponto de enfrentar a vulnerabilidade é melhorar o planejamento urbano. Os espaços para os cemitérios. Eu fico sempre, quando vejo aquela imagem que todo dia a Globo News coloca, dos cemitérios em Manaus, eu fico imaginando, eu digo, lembra aquela cena do filme Amadeus, né, em que o corpo do Mozart é jogado numa vala comum com uma pá de cal. Né? Imagina ecologicamente isso, como funciona. É um desastre. Ou seja, temos que ter um planejamento urbano, os equipamentos urbanos levados a sério e trabalhar muito as cidades inteligentes. Tem um pouco daquela ideia que o Norman Foster... Você falou uma coisa importante agora. Menos movimentação e mais mobilidade. Quer dizer, você tem muita movimentação e pouca mobilidade. O arquiteto Norman Foster, ele trabalha muito essa lógica de que a cidade boa é aquela que você circula num espaço pequeno. Exatamente. Doutor, também o arquiteto e urbanista Jogel, ele tem um livro chamado Cidade para Pessoas, em que ele diz que o melhor conceito de cidade, a cidade que permite uma excelente mobilidade e faz com que os cidadãos se sintam cidadãos,
dentro da cidade, é uma cidade densa, que permite que a pessoa circule a pé, que tem tem boas calçadas, tem vistas prazerosas, as pessoas conseguem fazer tudo num raio pequeno, né? E o que eu acho muito interessante é que essa crise do Covid, né, as pessoas estão dizendo, a gente tem que ficar distante uma das outras, mas na verdade, urbanisticamente, o melhor é uma cidade densa, não é? Essa questão da distância ela é relativa, porque urbanisticamente, quanto mais densa é a cidade, melhor ela é, tanto do ponto de vista social, de mobilidade, do ponto de vista ecológico. Então, cidades densas em que as pessoas conseguem fazer tudo num raio pequeno, caminhar a pé, e que tem boas ruas, boas calçadas, tem sombra aqui no Brasil. Você não vai caminhar a pé se o sol tá 40 graus na sua cabeça, precisa ter árvores com sombras para você caminhar, não é? Então, tudo isso vai entrando na conta de desafios para a gente solucionar. Verdade. Inclusive, como eu digo, e esse enfrentamento que você falou da questão do adensamento inteligente, o adensamento bem planejado, ela bate na questão dos vazios urbanos. Ou seja, você começa a expandir. Quando você tem muitos vazios, você tem muito espaço para próximo conseguir ter uma cidade mais inteligente. E uma coisa que eu queria colocar também, Isabela, que eu acho que é um trabalho para as vulnerabilidades e que nos preocupa também, é a questão hoje da economia solidária e da economia circular. Sim. Você falou agora na questão dos resíduos, e já foi falado muita questão dos resíduos. É necessário ter, o que nós não temos hoje nas cidades, pelo menos nas mais próximas nossas, falando aqui São Luís não tem, gerenciamento de resíduos. Nós temos muitas políticas de limpeza pública. Sim. Limpeza pública é uma coisa, o gerenciamento do resíduo é outra. E o gerenciamento bom do resíduo, com oportunidade de redução, reutilização e reciclagem, e com boa estrutura de logística reversa, ela dá uma estrutura econômica melhor para as classes como a dos catadores. Ela cria oportunidades de negócio que gera economia solidária e economia circular. Mais vezes você protege os recursos naturais. Não precisa avançar tanto sobre os recursos naturais se você os reaproveita. Eles já estão no ciclo, continuam dentro da cadeia produtiva. Doutor, e um dado, mais de 8 bilhões de reais no Brasil são perdidos por conta de materiais que a gente poderia reciclar e não recicla. A gente até consegue reciclar cerca de 95% das latinhas de alumínio, mais ou menos, né? Por conta da existência dos catadores, o trabalho que os catadores fazem de coletar essas latinhas. Mas existem muitos outros materiais que são recicláveis, a gente não consegue reciclar, ou recicla muito pouco deles por falta de logística, por falta da logística reversa que o senhor mencionou, né? E para a gente ter logística reversa, eu vejo que é fundamental a gente ter primeiro coleta seletiva, né? Porque aí você descarta seletivamente, coleta seletivamente, e coletando seletivamente você consegue encaminhar o que é reciclável para reciclagem e o que não é reciclável, que a nossa lei chama de rejeitos, aí esse sim deveria ser o único resíduo aí para o aterro sanitário, né? E só questão de resíduos que eu queria comentar é que é tão forte essa questão dos resíduos, na verdade, serem recursos. Antigamente a gente chamava de lixo, né? Essa nomenclatura nem se usa mais porque lixo é algo que você não quer, algo que não tem mais nenhum proveito. Aí veio tá todo mundo me escutando aí? Alguém pode botar um ok? Acho que deu um problema aqui. Aí veio a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos e utilizou a palavra resíduos. Não utilizou lixo, resíduos. E eu já vejo alguns autores hoje utilizando a palavra recursos sólidos, né? Já não estão mais nem chamando de resíduos. Agora, é recursos sólidos para alguns doutrinadores, justamente para marcar que aquilo que a gente antigamente chamava de lixo, hoje é resíduo, na verdade, é um recurso. A gente está enterrando dinheiro, jogando dinheiro fora, quando a gente joga junto, mistura o resíduo seco com o resíduo orgânico, vai tudo para o mesmo bolo e vai tudo para o sanitário. É enterrando dinheiro. E principalmente porque é uma concepção que também tem que ser abraçada, é de que essas relações de proteção ambiental também têm interesses econômicos legítimos. Ou seja, o resíduo é um recurso dotado de valor econômico. Você falou a logística reversa. Por que a lata de alumínio ela é um sucesso? Também pelo mercado. Porque é mais barato pegar alumínio, que é reciclável infinitas vezes, do que produzir via alumina. O vidro, por exemplo, ele é reciclável tantas vezes quantas.
mas o vidro, até pouco tempo, agora está mudando. Eu escutei agora em março que está faltando caco de vidro na porta das fábricas de vidro. Ótimo, entendeu? Que isso aconteça, porque isso vai aumentar o valor do vidro. E se Aí aumenta o valor do vai ser vidro, vamos coletar mais. E se vamos coletar mais, então vamos ter mais emprego, mais renda, vamos ter uma economia solidária, uma economia circular, que são duas bases muito importantes e que nós vamos precisar, porque o impacto econômico do coronavírus já é falado até, não é bom, a gente está num papo tão tranquilo, falar em depressão econômica não é a melhor das linguagens, mas é fato que nós temos um impacto econômico grave. Então, como é que nós saímos do dia para noite, nós vamos ter o quê? Um grande investimento Marshall no mundo? Nós não vamos ter um grande plano Marshall para o mundo. Então, nós temos que trabalhar com o que temos. Ou seja, abrir essas oportunidades para você reduzir a quantidade de resíduos sólidos, reduzir a contaminação, melhor utilizar o espaço das cidades e incentivar a logística reversa. Mas aí é com plano de gerenciamento. Ou seja, como você disse bem, você tem que levar, você tem que reciclar porque você coleta melhor. Mas coletar com uma cadeia, com encadeamento econômico inteligente, com fluxos bem trabalhados. Você que viveu em Portugal sabe o trabalho da Sociedade Ponto Verde. Né? Sim, sim. Conheceu. E você lembra que, acho que talvez você estava lá na época, que até a própria parte da educação, que é o final que a gente chega nessa hora, é para falar em termos de educação também, de conscientização pública. Eu gosto sempre de citar a história do Gervásio. Você lembra do Gervásio? Ou você não pegou o Gervásio? O Gervásio é um Não. macaco Eu sei. Eu já todo ouvi falar, eu mundo ouvi falar. ouviu falar do Verjazzo. Se não assistiu, ouviu falar do Gervásio. O Gervásio era um macaco que a Sociedade Ponto Verde colocava com a propaganda, que o Gervásio aprendia rapidamente a colocar o plástico num lugar, vidro no outro, papel no outro. No final eles diziam, se até Gervásio aprende, como é que tu não aprendes? Né? Então, Sim. é esse trabalho que precisa ser feito. Ou seja, hoje eles têm uma cadeia de fluxos que é altamente bem exitosa. Ou seja, você tem várias operadoras, até desmonte de carro, eles têm a operadora para desmonte de carro. Ou seja, isso muda muito a realidade e nos dá uma estrutura econômica mais forte. Ou seja, o catador passa a ser um empreendedor. Sim. Hoje você tem as startups de resíduos. Ótimo. Eu já conheço startups de resíduos, pessoas que já fazem com que o resíduo saia de uma fábrica para outra, de um comércio para outro. Mas é importante trabalhar isso de uma maneira bem planejada para que isso seja incorporado pelo catador, pelas startups, ou seja, tem que ser livre, ou seja, não precisa ter restrição a nenhuma atividade econômica. Quem vai explorar bem, quer explorar de maneira justa, que possa explorá-la da melhor maneira. Diga. E a gente vai precisar, doutor, na verdade, de atividades econômicas sendo bem desempenhadas na pós-pandemia. Como o senhor bem colocou, é certo que a gente vai ter um cenário econômico difícil, está tendo um cenário econômico difícil, então o que a gente precisa é alavancar a economia quando a epidemia estiver passando, a epidemia passar. E acredito que a gente vai precisar alavancar setores chaves. Um dos setores chaves é o setor dos resíduos, né? Justamente, vamos matar, como a gente chama, dois coelhos com uma cajadada só, né? A gente tanto vai solucionar o problema ambiental, como vamos estar alavancando um setor econômico, fazendo a economia girar. Exatamente, Isabela. Eu acho que isso é um dos grandes desafios que se tem. E essa pandemia nos serve para também enxergar esse detalhe. Ou seja, no momento em que desaparece aquele modelo tradicional de economia, o que sobrou? Olha, sobrou uma nova oportunidade de negócio. Qual é? A economia circular. Então vamos para ela. Agora, o papel do poder público nessas horas, uma coisa que eu queria deixar bem claro, que eu acho que isso serve também para o saneamento. Nós temos o hábito de colocar que o poder público tem que fazer tudo. E não é a melhor maneira. O poder público deve ser o viabilizador. Ou seja, aquele que tira os entraves tributários, que tira os entraves burocráticos, que cria aquilo que é uma mera... Faz um ambiente favorável. Um ambiente favorável, ou seja, socialmente e economicamente favorável. E deixar que isso corra pela iniciativa privada. Sim. Ou seja, quem tem trabalhado o resíduo, a melhor maneira de trabalhar com a logística reversa é a iniciativa privada. É virar negócio. Ou seja, é valor econômico, dotado de valor econômico, ótimo. Se isso puder virar uma startup que gera empregos correlacionados a coletar resíduos
muito qualificados e vendeiros no mercado de resíduos, parabéns. Olha, a Fiesp tem um trabalho sobre leilões de resíduos que é excelente. Ou seja, que é baseado nos leilões, por exemplo, de energia. E que está gerando muitas oportunidades. Então, é importante, nesse segundo momento, garantir. E para o saneamento, a mesma coisa. Se, de um lado, você precisa do saneamento tocado pelo poder público, porque em dados momentos não há iniciativa privada que vá se interessar por uma comunidade mais carente, entendeu? Vai ser difícil. Você tem que buscar investimentos para o setor de saneamento. Porque, às vezes, o poder público não vai ter isso tudo. Para o setor mais carente, classe D e E, nós precisamos, sim, de tarifa social, nós precisamos de investimento público, porque vai ser difícil, o que eles podem pagar é pouco. Entendeu? Mas em outros locais, você tem que ter a liberdade de permitir a iniciativa privada, entendeu? De permitir o compartilhamento. O que existe, por exemplo, em Portugal, você deve conhecer as parcerias público-públicas. Sim. Isso aqui tem parceria público-privada, lá tem parceria público-pública. Então, de repente, são dois setores públicos que tocam para frente. Ótimo. Parceria público-pública. Ótimo. O importante é que a gente destrave que essa vulnerabilidade no futuro deixe de ser uma vulnerabilidade, passa a ser um ganho. Ou seja, isso nos ajudaria muito. E isso também, não esquecendo, que é necessário que a sociedade enxergue esses problemas todos e mude a sua percepção da natureza. Aquilo que a gente falou no começo. Se você olhar para a pandemia, abrir a janela e dizer assim, que era como se você estivesse olhando uma tempestade, ótimo. Essa tempestade acontece porque mais de 500 milhões de pessoas no mundo não têm banheiro. Ela acontece porque mais de 25% da população não tem estrutura de água, de abastecimento de água. É por isso que a tempestade pega. Se nós tivéssemos estrutura, a tempestade talvez não pegasse. Sim. É isso, doutor. Nós estamos aqui nos encaminhando para os finais e o Instagram, ele, quando dá 1 hora de live, ele corta, ele faz um lockdown, né? Não dá nem tempo de despedir. Então, para não acontecer isso, eu deixo esses minutinhos finais para o senhor saudar o público que nos assistiu até agora. Por favor, o senhor com a palavra. Doutora Isabela, e todos que nos assistiram, eu vi que várias pessoas passaram, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco, né, essa oportunidade de debater esse tema que até então me parece que não tinha sido muito falado, né, Isabela? Foi uma excelente iniciativa sua, eu lhe parabenizo por isso, você desde o começo está muito estudiosa com relação ao coronavírus, conhece muita coisa, né, você observou isso. E teve essa iniciativa, eu te agradeço muito pelo convite, uma oportunidade boa de conversar com a sociedade e dizer isso. Eu acho que a gente tem que ter o olhar otimista. A situação, obviamente, não é das melhores, ninguém tem a dúvida. Tenho certeza, eu gosto de dizer isso, eu tenho certeza, nenhum governante gostaria de baixar lockdown. Nenhum prefeito, nenhum governador gostaria de fazer isso, tenho absoluta certeza. Faz, porque não tem jeito. Faz porque é a última alternativa que ele tem para salvar vidas. Gostar, lógico que nenhum deles quer, mas se impõe fazer. Agora, que isso sirva para que a gente possa avançar, enfrentar as vulnerabilidades, respeitar mais a natureza. Eu lembro aqui como é importante a gente proteger as áreas de parques, as unidades de conservação dentro das cidades, parar de avançar sobre as unidades de conservação, tê-las como nosso melhor patrimônio, as áreas protegidas, ter também um respeito maior pelos resíduos, enxergar neles, volto a dizer para você, como instrumento de valor econômico. A solução dos resíduos está na sua concepção como valor econômico. Quando isso acontecer, pode ser que até a conta da limpeza pública vai baixar. Fica mais barato. Por que não vai ser o valor econômico? Então, Isabela, eu queria dizer que muito obrigado, que eu espero que a gente tenha contribuído para discutir um pouco mais. E ficamos aqui à disposição do Instituto para outras oportunidades, porque eu acho que o Covid ainda rende muita discussão. Pois é, doutor. Nós do Instituto Assis Passos é que agradecemos imensamente a sua disponibilidade. Foi um prazer e uma honra enorme ter o senhor aqui nessa live conosco. A gente sabe do seu empenho, do seu papel fundamental aqui no Maranhão, na proteção do ambiente, desempenhando o papel do Ministério Público na área.
Então, a gente agradece muito pela sua disponibilidade de estar aqui dialogando conosco. Eu agradeço a todos que nos seguiram, ok? Quem quiser fazer uma pergunta relacionada aos temas que nós tratamos aqui, pode enviar através de mensagem para o Instagram do INASP e eu encaminho para o doutor Fernando Barreto. Pode ser, doutor? A gente já está aqui no final. Perguntas relacionadas ao que a gente tratou aqui, tá bom, pessoal? Não vamos perguntar fora do tema, focado no que a gente tratou aqui. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho nas nossas lives. A gente está fazendo diversas lives. Daqui a pouco tempo, fiquem de olho mesmo, porque daqui a alguns dias nós vamos começar a lançar cursos, ok? Cursos virtuais, por enquanto. Todo mundo em casa, são cursos virtuais. Quando passar esse cenário, é que a gente vai ter cursos presenciais também, ok? Um abraço a todos e que fiquem todos em paz e com saúde. Abraços, pessoal. Obrigado. Tchau.